Na live onde vamos abordar o tema pensamentos que nos impedem de crescer. Conseguiram identificar, escutar a música no começo dessa live? Você precisa saber o que se passa aqui dentro. Só assim você vai entender a força de um pensamento. É o que diz a letra dessa música, da abertura dessa nossa live. E é sobre isso que nós vamos abordar, sobre esse assunto, né? Identificar os pensamentos que nos limitam, né? O que te limita hoje? Para isso, eu vou chamar uma amiga, a Grazi Pandolfo, que também é terapeuta, para nós abordarmos juntas esse assunto. Você sente que algo tem te limitado na vida? Você tem encontrado as respostas para chegar aonde você deseja? Vamos descobrir o porquê disso hoje nessa live. Oi, Steph, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Mas então, é um prazer estar contigo mais uma vez nessa live, né, para falar desse assunto tão importante, que é os pensamentos que nos impedem de crescer. E, por favor, então, seja muito bem-vindo e se apresente aqui pra gente. Boa noite, Stephanie. Sempre é bom estar com você também. A gente já teve janta no sábado, né? Não faz muito. E já trocamos uma ideia aí ao vivo, mas é sempre bom ter um tema para a gente trabalhar junto. E eu acredito que o pessoal vai se identificar muito com as ideias que a gente vai trazer hoje, porque é algo que todos nós passamos ao longo da vida. Independente da gente fazer terapia ou não, a gente já ouviu ou já falou, inclusive, as coisas que a gente vai falar hoje. O meu nome é Graziela Pandolfo, lá do perfil Grazi Pandolfo, no Instagram. Meu trabalho tem sido conduzir algumas pessoas aí a ter uma família um pouco mais harmônica, ter também uma vida um pouco mais harmônica, um pouco mais leve, e aprender a lidar aí com a realidade, aprender a lidar com os seus problemas, encontrando as suas soluções. E para a gente iniciar, eu gostaria de citar uma frase para quem entrou aqui no comecinho, ou para quem não entrou, de uma música que eu coloquei de início aqui, de abertura da live, que particularmente é uma música que eu gosto muito, que fala que para a gente chegar aonde a gente quer, nós precisamos atravessar a barreira do pensar. Né? Isso quer dizer que só entendendo os nossos pensamentos é que a gente vai conseguir enxergar os nossos reais objetivos, né? E se esses objetivos não estão sendo alcançados, que pensamentos são esses que estão nos limitando, né? Nos impedindo de crescer? Os pensamentos limitantes, eles são tudo aquilo que a gente acredita que seja uma verdade, né? Algo que a gente aprendeu, algo que a gente ouviu, que a gente cresceu ouvindo e passaram a fazer parte da nossa história, da nossa visão de vida, digamos assim, né? E muitas vezes, tudo aquilo que nós pensamos, eles podem trazer ações aqui no nosso externo, né? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo, né? Sim. De que maneira? Do lado negativo, né? Você deseja algo, almeja algo, mas sente que as tuas ações te afastam daquele objetivo, né? Sim. Então, Exato. como identificar esses pensamentos, né, Grazi? De onde eles vieram? Gostaria de comentar um pouco disso pra gente? Sim, gostaria. Eu até achei, Steph, que você ia cantar um pedacinho da música para nós. Digamos que cantar não é muito meu forte, então vamos falar sobre os pensamentos. Tudo bem. Eu gosto muito dessa música que você citou, porque ela faz parte, assim, né, do nosso repertório musical brasileiro há muitos anos. Então é raro alguém que na nossa idade, pelo menos, ou mais velho, não conheça essa música, né? E eu gosto muito dela quando ela diz assim, ó, eu tô com ela aberta aqui no computador, que fala, eu ganho o mundo sem sair do lugar.
Aí ele fala vários lugares que ele teve só com a força do pensar. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não distingue, né? Se aquilo ali é uma realidade ou não. Então, se nós pensamos ou acreditamos em algo, aquilo será verdade. Tanto para o bem como para o mal. Então, respondendo à sua pergunta aí sobre né, quais são algumas das coisas que a gente pensa, por exemplo, frases, né, que a gente ouve falar desde criança, o que é seu está guardado. Ou então, o que é do homem, o bicho não come. Essas duas frases, elas caminham como que para um mesmo lugar, né? Quando eu digo o que é seu está guardado, me dá aquela sensação boa, né? Porque eu penso, bom, o que tem de bom para acontecer comigo vai acontecer. Porém, quando a gente analisa essa frase numa camada um pouco abaixo, a gente percebe que se o que é meu está guardado, significa que eu não preciso fazer nem nada de bom, nem nada de ruim. Eu não preciso ser responsável, tanto faz se eu for irresponsável, tanto faz se eu cuidar da minha família ou não, o que é meu está guardado. Então essa frase ela traz um quê também de injustiça, se a gente for pensar, né? Então ela pode ser uma das frases que nos trava ao longo do caminho, porque se o que é meu está guardado, eu não preciso me esforçar tanto assim, né? Esse é um dos sentidos. A Lu tá perguntando ali qual foi a música Pensamento, do Cidade Negra. Cidade Negra! No final aqui a gente toca ela mais um pedacinho. Pessoal. Exato. Vai ser bem legal. Eu nunca tinha parado assim para analisar essa música, mas ela é muito interessante para o viés terapêutico, né? Essa frase que você falou, né? O que é meu tá guardado, é exatamente assim, né? É uma frase extremamente que te limita a ação. Se tá guardado, uma hora eu vou achar. Exato. Para que ir buscar? Exato, não exige, né, esforço. E se pode falar. Não, eu ia só enfatizar isso, né? Se tá guardado, uma hora aparece, né? Exato. Então isso vem contra tudo aquilo que a gente fala e incentiva, né? Em buscar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, né? Porque você só vai ter clareza do que você quer e se as suas crenças estão em comum acordo, se você fizer essa busca, né? Ao contrário disso, você vai ficar estagnado e não sai do lugar, né? Perfeito. E se o bicho não come o que é do homem, então também a mesma ideia, né? Não vai comer, ninguém vai pegar o que é meu. Claro, a gente sabe que tem um lugar para todos, né? Fazerem a sua parte, serem úteis aqui nessa terra. Mas quando eu tenho essa ideia de que o que é meu está guardado, eu meio que vivo na inércia, né? Não preciso me desenvolver, não preciso fazer nada. Tá tudo certo. Vamos para a segunda. Oi, pode falar. A gente acaba meio que esperando que o movimento de alguém ou de algo faça acontecer aquilo que a gente deseja, né? Exato, exatamente. É como se fosse uma vida na passividade, né? O que é meu vai chegar, porque já está guardado, né? Então eu não preciso ir em busca. E viver é um movimento contrário a isso, né? Viver é um movimento ativo. Então não tem nada de passividade em viver. É um movimento constante, né? Exatamente. A outra frase que a gente separou, e aí a gente quer também que essa live seja bem interativa para que seja útil para você. Talvez você fala alguma frase ou você está se lembrando aí do que seus pais, seus parentes, seus tios falavam. Se isso ainda faz parte da sua vida, compartilha aqui com a gente também, que de repente a gente pode também lançar uma luz um pouco maior, né? Uma visão um pouco mais terapêutica sobre essas frases. Então fique à vontade aí para mencionar o que normalmente a sua família falava. Para quem está chegando agora,
nós estamos falando sobre pensamentos que nos limitam a crescer. Então, você que já está aqui com a gente, ou chegou agora, né? Tem alguma crença que você já identificou, que te limita? Ou que você acredita e vem praticando e percebe que isso te distancia de realizar algo na tua vida? Escreve aqui pra gente. A Lu falou ali, opa, geração anos 90 conhece. Esses Tem aí tem que se entregar agora. Segunda frase, então, que também tem duas alternativas que caminham para o mesmo lugar, né? Eu sou assim porque a minha família é assim. E a outra, filho de peixe, peixinho é. Então, essas duas frases, elas caminham de mãos dadas, elas têm um significado muito parecido, né? Então, eu sou assim porque a minha família é assim. É claro que a gente vai ter algumas características muito parecidas com a nossa família. Se a gente olhar para o nosso pai e para a nossa mãe, e se olhar no espelho, a gente vai identificar o que vem de cada um. E o que a gente não identificar, talvez tenha vindo de gerações anteriores. Então, tá tudo ok. Sou assim porque minha família é assim, ou filho de peixe, peixinho é. Mas, indo uma camada mais abaixo de novo nessa frase, a gente tem que perceber aonde que a gente também está ficando preso. E a gente se esconde no fato de, mas a minha família é assim também. Ou seja, exatamente, aí ele falou aqui a frase, a fruta não cai longe do pé. Também se encaixa aqui nessa. Essa é a frase que ela ouvia. Então, é justamente essa a ideia. Eu sou assim porque a minha família é assim. Então, isso é muito perigoso. Porque se eu sou assim porque a minha família é assim, e os casamentos da minha família não dão certo, então o meu também não pode dar. Ou se ninguém na minha família se dá bem na profissão, por exemplo, ninguém faz o que gosta, eu também não posso fazer. Porque é como se eu não tivesse autorização. Então imagina o tanto de culpa que vai existir nisso, né? Então, quando se fala filho de peixe, peixinho é, tá tudo certo até certo ponto. Mas o cuidado que a gente tem que ter é se esse pensamento está nos limitando, né? Se as características que eu tenho são positivas ou não e se estão me levando para onde eu desejo. Eu ouvi um suspiro aí, Steph, eu acho que tu queria falar alguma coisa. Não, só incrementar, Grazi, isso que você falou, que inconscientemente, né, a gente acaba trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tendo em mente essas frases, né, práticas que vieram lá da nossa família, que normalmente foi o modelo de vida que nos foi imposto, né, que a gente aprendeu daquele jeito. Mas, como adultos, com as suas próprias personalidades, nós temos o direito e a capacidade de fazer diferente dentro daquilo que nos serve, né? Então, Exato. como você falou, sim, nós vamos ter e repetir algumas características da nossa família, como filho de peixe, peixinho é, a frase que a Elisa ali usou, né? A fruta não cai longe do pé. Tudo isso faz sentido. Só que alguns padrões não se aplicam a nós e nem na nossa vida. Como identificar o que eu desejo para a minha vida? É o que está acontecendo? Ou eu estou repetindo, seguindo o mesmo padrão da onde eu vim? Isso. Né? Então, se você conseguir ter a resposta para isso e ver que tem aí um paralelo, uma diferença, é sinal que, né, há crenças aí que foram impostas, né, que não são suas. Foi a maneira como você foi ensinado e a partir daí você encarou aquilo como algo válido, né? Exato. E aproveitando esse gancho aí que a Elis deu na frase dela, já que ela foi a corajosa aí da live que até agora trouxe uma frase, a fruta não cai longe do pé. Vamos dar essa análise então desse nível abaixo dessa frase.
A fruta não cai longe do pé, sempre quer nos remeter a que é tudo muito parecido, é tudo muito igual, então a gente vai fazer igual e vai ficar repetindo. Só que a fruta não cair longe do pé significa também que se ela ficar ali onde ela caiu, bem pertinho do pé, ela não vai receber sol, ela não vai se transformar numa outra árvore. E o que acontece com uma fruta que não recebe sol, que fica ali sob a sombra de uma árvore? Apodrece, ela apodrece. né? Exatamente, ela apodrece. Então, olha como é uma linha tênue que separa, né, esses ditados de umas verdades bem profundas. Por quê? Porque se eu cair e eu não fui para longe do pé, ou seja, eu não fui viver a minha vida, eu não fui criar a minha família, eu não fui trabalhar com as coisas que eu sei fazer, eu estou no âmbito que me faz apodrecer, na verdade, né? É um pouco forte, normalmente a gente não pensa nessa frase assim, desse jeito, mas é exatamente assim que a natureza está desenhada, né? Assim que o Criador a fez. Exatamente. Então, saber identificar é o primeiro passo, né, Grazi? Mas se nós já identificamos, tem mais alguma frase aí que tu gostarias de citar? Eu acredito que podemos ir já para o tópico seguinte, para poder já ampliar a visão pro pessoal. O que você acha? Então, já identificamos, né? Por algumas frases que você trouxe, por outras que o pessoal aqui colaborou com a gente, já identificamos. Ok, né? Quero mudar os meus pensamentos, mas por que parece tão difícil? O porquê que na maioria das vezes é difícil, né? Eu já identifiquei, quero mudar, quero sair do lugar. Aí vem a barreira de sair da famosa zona de conforto. Uhum. Suportar a responsabilidade da mudança. Exato. Porque quando a gente resolve agir diferente, né, do meio em que vivemos, em que convivemos até agora, isso gera um desconforto. Exatamente. Aí a pergunta que vem é: você está disposto a suportar esse desconforto, né, e vencer esses pensamentos que te limitam? O que é mais suportável para você? Que muitas vezes a crença limita porque ela não é identificada. Aqui nós trouxemos alguns pontos que nos ajudam a identificar essas crenças. Já identifiquei, já tentei. É tão difícil, realmente é difícil, né, Grazi? É difícil. É difícil identificar sozinho e lidar também, né? E lidar, exatamente. E lembrando que isso é um processo, né? De você identificar, iniciar um processo de mudança, de querer agir diferente. Até porque tem crenças que são fáceis de identificar e mais fáceis de serem mudadas. E tem outras que já são crenças mais profundas, né? Isso. Algo que você precisa ir realmente lá na raiz e ver, entender o porquê que não é gerado uma mudança. Por que é tão difícil sair do lugar como se tivesse estagnado, né? Exato. E por que a gente está dizendo aqui que exige constância, exige persistência, exige responsabilidade? Você até mencionou essa questão do desconforto, né? Por que a gente está dizendo isso? Porque quando eu percebo que o que é meu não está guardado, como normalmente se diz, né? Eu vou ter que sair do meu lugar. Então, o que vai ser a minha escolha? Vai ser continuar repetindo essa frase: não, o que é meu está guardado. Não, fica tranquilo, o que é meu está guardado. Ou vai ser tomar posse da minha vida e dizer: não, peraí, não apareceu ainda, então eu vou em busca disso, eu vou em busca do que eu quero. Então, talvez eu tenha que me levantar. Se eu quero um resultado corporal, por exemplo, né? Eu quero ter um peso
ideal lá que eu defini, eu vou ter que levantar da cadeira, eu vou ter que ir lá fazer. Vou ter que fazer um exercício, eu vou ter que cuidar da minha alimentação, porque o que é meu não está guardado. Eu tenho que fazer algo. Então é nesse sentido o desconforto, né? Quando a gente fala também, sou assim porque a minha família é assim. Não. Tem algumas coisas que sim, vêm registradas em você, registradas na sua história, sim. Mas nada muda o fato de que você tem livre-arbítrio. Então, nesse sentido, a gente diz o desconforto também, né? Eu não posso simplesmente ficar repetindo, não, eu sou assim porque a minha família é assim. Não, tudo bem, a minha família é assim, eu respeito que eles sejam assim, mas será que eu também quero ir por esse caminho? Ou será que o meu caminhar é um pouco diferente deles? E não estou falando aqui nem melhor nem pior, estou falando só diferente. É nesse sentido que a gente quer instigar, né, o pensamento hoje e o sentimento também, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, né? Exatamente. E cada escolha, né, Grazi, independente dela, ou seja, ela traz uma consequência, né? Exato. Então, a cada escolha que você vai tomar, cada processo, seja ele um processo de autoconhecimento, um processo de mudar os seus pensamentos que te limitam, isso vai gerar uma consequência. E não necessariamente ruim, né? Só que toda a mudança, inicialmente, o nosso cérebro, como é que ele age? Como se fosse algo desconfortável, negativo, né? Vamos trazer um exemplo aqui, por exemplo, o exercício físico, né? Que é algo que exige constância. O porquê que é tão difícil, é tão falado, né? Os personagens falam que precisa de constância, de persistência. Por quê? Ao fazer exercício físico, tu vai pegar peso, tu vai correr, tu vai suar, então tu vai forçar o teu corpo a fazer um esforço a mais do que ele está acostumado. Automaticamente, o teu cérebro ele vai entender aquilo ali como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Mas insistindo naquilo ali, com o passar do tempo, ele vai vendo os efeitos que causam no teu corpo, vai acontecendo uma comunicação, né, entre o teu corpo e a tua mente. O teu cérebro ele vai associando todo esse movimento e passa a aceitar melhor aquilo ali. Né? Exato, até porque o cérebro está feito para economizar a nossa energia, né? Se ele viu que está indo muita energia para o corpo, ele, opa, peraí, não, vamos ficar aqui no sofá descansando, né? Mas a partir do momento que ele cria o hábito, né? Ele vai criando aquele registro neural mais forte, como você disse. É como que um caminho, né? Que a gente desmata e ele vai ficando mais visível. Isso. E acaba perdendo aquele mecanismo de defesa, né? Aquela barreira. A mesma coisa são esses pensamentos. A mesma coisa não, algo parecido, né? Acontece com os pensamentos que nos limitam. Muitas vezes, esses pensamentos vieram de uma vida inteira, né? Nós crescemos com esses pensamentos. Mas até que a gente chegou o momento que identificou que esse pensamento aqui, essa maneira de pensar, está me limitando em tais coisas. E não é no instalar de dedo, envolve toda uma constância, uma persistência, até mesmo exercícios mentais de meditação, que isso pode ser tema de uma outra live, né, Grazi? É verdade, é um temão. Exercícios mentais que a gente precisa fazer constantemente para eliminar aquele pensamento negativo, né? Aquele pensamento que te limita e conseguir expandir a tua mente e a tua visão com esse novo pensamento, né? Que não te limita mais. Exato. E isso que a gente falou de pensamentos bem básicos, né? Digamos assim. Porque tem coisas que são arraigadas na nossa família. E aí a gente carrega, né?
por exemplo, as mulheres carregam muito aquela ideia de que eu não preciso de homem, e isso está afetando o meu casamento, ou está afetando eu não conseguir me casar. Então, ou então, o que eu penso sobre o dinheiro? Tem tantos pensamentos limitantes sobre o dinheiro que eu não consigo, às vezes, nem o meu sustento, porque esse pensamento está dentro de mim. Então, é esse convite que a gente quer fazer para quem está nos acompanhando aqui, de analisar, né, os seus resultados. Será que eu estou no lugar onde eu devia estar? Que eu queria estar, que eu desejei há anos atrás? Ou não? Eu parei no tempo? Ou eu não consigo sair do lugar? É essa a atenção que a gente está trazendo, né? E se parou no tempo, se não está no lugar onde está, por que isso está acontecendo, né? Repetindo mais uma vez, algumas coisas, algumas crenças, elas são visíveis, né, aos nossos olhos. Outras precisam ser analisadas a fundo. Então, por isso Exato. que eu e a Grazi estamos aqui, né, abordando esse assunto e também deixando a porta aberta, né, Grazi? Claro. Que identificam com esse assunto, quiserem aprofundar mais essas crenças limitantes, entender, né, identificar que algumas são inconscientes, né? A gente traz a nossa vida inconscientemente. Sim. É que nem a gente fez essa análise, né? A análise, à primeira vista, a frase não tem nada de errado, e quando a gente analisa ela em outros níveis, a gente percebe a influência que tem na gente, né? Então, é essa ideia que, na verdade, só dentro de um atendimento, se você identificou alguma coisa, bom, eu não estou no lugar que eu queria, mas eu também não sei o que é que está me travando, bom, talvez você precise de ajuda. E é nesse sentido que a gente diz também que está à disposição. A Jaque falou aqui, Steph, que nesse caminho, você está conseguindo ver as mensagens ali? Sim. Tá, eu achei que de repente não estava. Que para quem não entrou no início da live, a Stephanie não está me vendo e eu não estou vendo a Stephanie. Então, por isso que a gente está assim, só olhando para uma tela negra aqui. Interessante esse comentário da Jaqueline. Eu gostei Ferreira, também. Muito exatamente isso, Jaqueline. Nesse caminho de autoconhecimento, a gente acaba se tornando diferente e nisso vem a culpa. Bem-vinda ao time, Jaqueline. É exatamente isso que acontece. Um beijo, Jaque. Falando nisso, saudade de você. Exatamente. Porque a culpa... Mas é o que a gente... Voltando lá no ponto em que a gente comentou, né? De suportar o desconforto. Né? A culpa, ela vem acompanhada de um desconforto, né? Saber identificar se realmente é culpa ou só um desconforto. Por quê? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para socializar, né? Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser amados no meio em que a gente vive. E quando a gente vai para um processo de autoconhecimento, que a gente busca entender mais, principalmente as questões das crenças que nos limitam, a gente começa a agir diferente do meio, começa a praticar, levar um modo de vida, às vezes, diferente da família, do nosso meio em comum. E isso acaba gerando um desconforto, Jaqueline, mas isso é normal. Sim. Mas o importante é pensar à frente, né? Esse desconforto é agora, porque você ainda está se estruturando, né? Está se preparando, está fazendo essa construção, está colocando ali o alicerce da tua casa. É como uma construção, né? Você não pode construir um telhado forte sem um bom alicerce. Então, sim, exatamente. Digamos assim que o início do processo de autoconhecimento, ele é o alicerce, né? Para você conseguir suportar o telhado, que são o quê? Isso. Você suportar as consequências da sua posição, das suas escolhas. Exato. Até o momento onde a gente perceba que a culpa, ela, na verdade, chama de culpa, né? Mas é uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade que pesa.
Eu chamaria assim, porque a gente está fazendo um pouco diferente, a gente está tendo resultados diferentes. Então, pesa um pouco para nós, às vezes a gente está tendo um resultado que a nossa família, as pessoas que vieram antes não tiveram. Esse é um tema bastante profundo, né? Daria muito o que falar também, mas nós adultos, a gente precisa lidar com esse viés também. E a terapia, ela nos fortalece muito nesse caminho, né? Para que a gente possa suportar, como você disse, Steph. Exatamente. O processo, né, de terapia ajuda a gente a fazer exatamente isso que tu falou, né, a criar estrutura para suportar a responsabilidade da mudança, né? Porque Exato. mudar envolve responsabilidade. Eu trago, não é mais o outro, não é por conta do outro, não é o que o outro fez, o que o outro fala, sou eu. Eu trago tudo para mim, né? Falando aqui dos pensamentos, né? A maneira como eu estou pensando está me limitando. Então, para isso, eu vou ter que fazer algumas das coisas que nós abordamos aqui, né? E com isso, a consequência disso é o quê? Como a Nádia comentou ali, até mesmo de início se sente sozinha. Talvez, né? Porque você acaba sendo o único meio diferente ali, mas lembrando que isso faz parte do início de um processo. O processo terapêutico, ele te ajuda a criar suporte, né? Para lidar com essa coisa. E também, se a gente for olhar, Steph, a cultura muito presente no nosso país é que na desgraça todo mundo tá junto, né? Mas na alegria, às vezes poucas pessoas nos acompanham pelo caminho. Então, é uma decisão bem importante, sabe? É um ponto decisivo que a gente chega na nossa vida. Eu quero simplesmente só ter companhia, independente se eu vou estar acabando com a minha vida, a companhia é mais importante que isso? Ok, é uma escolha, né? A gente não está aqui para dizer qual é a escolha certa, qual é a escolha errada, mas às vezes o caminho do desenvolvimento, em alguns momentos, ele vai ser mais solitário mesmo, né? A gente não tem como dizer assim, você vai estar sempre acompanhada. Não, às vezes vai ter pessoas que realmente não vão concordar com as mudanças que você está fazendo, com a sua mudança de atitude. E aí a Jaque falou aqui, a Jaque é uma pessoa que já se desenvolve emocionalmente, né? Pessoalmente. Então ela está a léguas andando aí já. E ela disse ali, mas quando seguimos, é libertador. É verdade. Todas nós que estamos nesse caminho podemos dizer que é libertador. E a cada vez que passa mais tempo, mais a gente se liberta. Então é muito bom. É muito bom. E mais a gente descobre que é capaz, né? Que quanto mais a gente se liberta desses pensamentos, né, Grazi? Mais a gente quer buscar e se fortalecer, né? Exatamente. Sempre com a responsabilidade. Mas, Grazi, eu acho que nós abordamos bem esse ponto. Sim, alcançamos aí o nosso objetivo, fazer o pessoal parar por um momento e refletir. E vocês que participaram dessa live, né, e gostariam de levar mais a fundo esse assunto, eu e a Grazi estamos disponíveis para isso, né, Grazi? Podem me chamar. Estamos à disposição aí, no nosso direct ou no nosso WhatsApp. Exatamente. Grazi, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme mais uma vez. Eu que te agradeço, Steph. É sempre muito bom, bem descontraído. Uma pena que eu não te vi, né? Porque eu gosto de interagir aí, ver as reações, mas... Exato, eu gosto desse coisa do olho no olho, apesar do celular não ser exatamente no olho, né?
Mas eu gosto muito, sempre gosto de fazer live com você, sempre descontraída, muito agradável. O pessoal também interagiu muito, já que encerrou dizendo ali, pegamos a força deles e vamos em frente. Exatamente, é isso que a gente quer, pegar a força dos nossos, tudo aquilo que nos compõe e fazer a nossa vida acontecer. Muito obrigada, viu, Steph? Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Essa live aqui. Tchau, pessoal! Boa noite! Tchau, gente! Beijo! Obrigada pela presença de vocês. Até mais.